Uma mulher muito bem-sucedida, profissionalmente realizada, financeiramente independente, com sua família, filhos, casada há alguns anos e descobre diversas traições do marido. Seja bem-vindo ao Vida 2 Mais, um podcast para falar sobre relacionamentos e diversos fatores sobre relações humanas. Eu sou a psicóloga Bianca Souza. E eu sou o psicólogo Diego Gaspar. Você se viu na história dessa mulher? Você ficou pensando que isso aconteceu com você? Ou talvez com alguém que você conhece? Ou ainda, talvez você tenha medo que isso aconteça com você, porque você está desconfiada daquelas ligações escondidas, daquelas mensagens que ficaram bloqueadas, agora de uma pessoa que não fica mais na sua frente. Começou a mudar alguma coisa na tua relação e ainda assim você se sente insegura para tomar uma decisão diferente? Continua naquela relação que já está há tantos anos te fazendo mal? Você, mulher, que está colocando a expectativa de um futuro melhor sobre esse marido e não sobre você mesma, por que você continua fazendo isso? Afinal, isso é amor ou é dependência emocional? Tema polêmico, né, gente? Talvez você já esteja aí com o coração a mil se identificando com essa história ou conheça alguém que você imediatamente lembrou ao escutar essa história. Vamos conversar sobre isso? Seja franco consigo mesmo, a partir das reflexões que nós te proporcionarmos de agora em diante. Primeiro, nós estamos trazendo uma história real de diversas mulheres que nós atendemos. Então não é exclusiva de uma cliente, são de muitas que compartilham conosco. Mas isso não acontece exclusivamente com mulheres, acontece também com homens. Mas, independente de ser homem ou mulher, se você se vê numa relação que você descobriu uma traição, descobriu uma infidelidade no seu relacionamento, que você queria levar adiante e agora tem a dúvida se você ama ou se você está com dependência emocional, pense primeiro o seguinte: perdoar é possível para qualquer indivíduo, mas você dá conta de lidar com desdobramentos desse perdão? É o que você precisa se responder. Se você decidir perdoar porque você acredita que esse relacionamento vale a pena, que você ainda tem energia para investir nesse relacionamento, e a outra parte, seu companheiro ou companheira, pode também desejar se comprometer numa ressignificação do que será essa relação de vocês de agora em diante, ótimo. Mas se você percebe que você não consegue nem pensar na possibilidade de um término ou de um perdão, está preso ou presa no sofrimento, está preso ou presa em ideias de desvalorização de si mesmo, em ideias de você ser menor, menos, de a sua autoestima estar baixa para ser boa ou bom o suficiente para ter um relacionamento fiel, isso pode ser dependência emocional. Sentir a dor da traição é viver um luto. E isso é saudável se aquilo te machucou, te magoou. Mas ficar presa a uma situação por não conseguir se ver com a independência, o potencial de sair daquele contexto e dar conta da própria vida, ó, não estou dizendo que é o que você tem que escolher. Eu estou dizendo na reflexão se você conseguiria dar conta da sua própria vida sem aquele outro. Talvez isso seja facilitador para você responder para si: eu amo ou estou dependente emocional? Com esse gancho que a Bianca deixou, eu vou te pedir para olhar para a tua vida. Olha para trás. Tudo que passou, todas as dificuldades, todas as dores, todas as dúvidas. Quando você olha para si mesmo, você tem a certeza que você pode dizer que você ama? Ou você está agora se questionando: será que eu amo mesmo? Se você está com essa dúvida, eu te convido a acender um alerta.
e fazer um exercício de autoavaliação. Olha como que essas divisões, como que essas condescendências, como que esse perdão tem afetado você. Porque se você diz que você perdoou, mas aquilo continua te afetando, será que você perdoou mesmo? Quando você diz que você não quer mais nem ouvir falar nisso, não quer nem imaginar, mas você vai dormir e acorda pensando: será que ele está me traindo? Será que ela está me traindo? Será que você realmente não está pensando? Quando você está em casa e aquela pessoa diz: vou chegar a tal hora, passou 15 minutos. O primeiro pensamento é: o trânsito está ruim. Ou será que já está com outra? Estou te dando alguns exemplos que talvez no dia a dia você se depare com isso. Vou te dar só mais um. Agora o telefone está bloqueado e antes ele tinha acesso livre. E você talvez se questione: será que ele não confia mais em mim, mas quem me traiu foi ele ou ela? Por que está bloqueando o telefone? Não estou dizendo que tem que ter acesso livre, mas é muito natural as pessoas compartilharem quando não há segredos a esconder. Imagina só como é a tua vida nessa dinâmica a dois. É preciso sim preservar a intimidade, é preciso sim preservar a individualidade, mas imagina agora um relacionamento onde isso já está fragilizado. Isso vai gerar mais dúvidas, mais impasses, mais conflitos. Só que essa pessoa que está se questionando se ama ou se está dependente emocionalmente, tem uma coisa que vai te ajudar a tirar essa dúvida. É perceber o quanto você consegue pensar a sua vida em carreira solo. Você se vê solo? Solo para criar filhos, solo para investir em si mesma, se arrumando para si, cuidando do corpo para si, não para atender a necessidade dos outros. Melhorando sua alimentação para si, cuidando da sua saúde mental para si mesma. Não porque o outro pede, porque o outro exige. É comum, é muito comum, gente, chegarem pessoas para atender no consultório, especialmente do público masculino, dizendo claramente para mim: eu vim aqui porque minha mulher mandou. Eu não tenho problema nenhum. Imagina isso. Imagina você, mulher, que fez aquele pacto com o seu marido para ele vir para a terapia porque ele te traiu e você está mal e você pede para ele vir. Aí ele chega na terapia e comenta que não tem problema nenhum. Olha como isso é difícil. Talvez para ele não tenha sido um problema. E é muito comum, dentro de uma cultura machista, que muitos homens até se vangloriem por terem traído. E eles ficam aqui na reunião de amigos se achando porque traíram. Mas até que ponto isso está fazendo bem para aquela família, para os filhos deste homem, que vão ver nesse pai alguém que não valoriza a mãe deles, que não valoriza a esposa dele? Que valores estão sendo ensinados? E você se questiona se você o ama sabendo de tudo isso? Se você, sabendo de tudo isso, ainda está se questionando, te convido fortemente a avaliar a dependência emocional. Porque você está com a sua visão talvez muito turva para, mesmo diante de todas as evidências, de todos esses fatos, que aqui eram exemplos, mas que podem ser reais na sua vida, se eles estão te atormentando, talvez você já esteja sofrendo com dependência emocional. E nesse caso, isso não tem idade, tá, gente? Você não está falando de um casal de namorados de 15, 16 anos somente. Você pode estar falando de alguém com 40 anos de casado. A gente não está falando só de um público heterossexual. A gente também está falando para um público homossexual, para o público LGBT. Isso não tem gênero, isso não tem idade. Estamos falando de gente. E dependência emocional é algo que afeta pessoas. Então todos podem ser afetados por ela. Mas que bom que nós temos esta ilustre e fantástica mulher aqui ao lado, que vai dizer pra gente como é que a gente lida com dependência emocional. O que a gente pode fazer para diminuir esse problema, hein, Bianca? Primeiro, identifique quais são os seus medos. Como é que se enfrenta o medo? Indo lá de qualquer jeito? Não, gente, isso é ignorância. Se enfrenta o medo com informação. Se responda, você tem medo de quê? Você tem medo de ficar sozinha? O que é estar sozinha para você? De repente você tenha filhos, vai ser uma sobrecarga. Então, peraí. Que sobrecarga é essa que você tem medo de enfrentar? Se de repente você já trabalha, você já tem seu dinheiro, ou está se qualificando para, tem acesso à rede de apoio, mora próximo da família, não tem família próxima,
mas consegue ter o suporte de amigos, de babá, terceirizar serviços que facilite a sua vida para criar seus filhos, ou se de repente não tem os filhos, o seu receio é: nunca estive sozinha. Então você tem medo da solidão ou você tem medo de se identificar, de viver essa experiência que você ainda não viveu de estar sozinha? E tem a tendência de querer olhar logo para o lado e procurar alguém para preencher aquele vazio. Aí é um perigo. Aprenda primeiro a se informar para enfrentar esses medos. Identifique os medos e vá atrás de informações. Eu tenho medo de administrar uma casa sozinha, financeiramente. Faça uma relação, anote quais são os custos da sua qualidade de vida. Você dá conta de mantê-los? É necessário cortar algo? Talvez um pouquinho de lazer? Ajustar as despesas? Faça isso. Então, olha aí o processo de se informar para enfrentar os medos. Isso ajuda você a desmistificar, a diluir dependências emocionais em prol de uma qualidade de vida que você deseja. Mas, se você identifica que você ainda ama essa pessoa, que você se decepcionou, que você deseja seguir nesse relacionamento, perdoar essa pessoa que está ao seu lado, que você quer que esteja ao seu lado, pergunte-se a si: você fica por amor e porque acredita que você quer construir uma nova história com essa pessoa, e em quais condições você quer apresentar essa possibilidade de uma nova história com essa pessoa? Apresente aquilo que você dá conta, mas também ouça a realidade que essa pessoa deseja viver ao seu lado. E esteja ciente de que é um processo mútuo. O outro está em déficit com você pelo seu sofrimento, sim, mas você, ao perdoar, escolhe estar naquela relação. Então, fazer dessa relação um espaço para se vingar, gente, isso é uma armadilha para si mesmo. Se você escolhe perdoar, exercite diariamente esse perdão. E perdoe a si mesmo, porque possivelmente você será muito julgado pela sociedade, principalmente se for mulher. Mas é você que está vivendo esse relacionamento. É você que vai viver o cotidiano. Então olhe para a sua vida no momento de definir qual qualidade e engajamento, quanta energia você quer levar para esse relacionamento. Lembrando, todo relacionamento é uma parceria. Mude a si mesmo para que o outro também tenha espaço de mudar nesse reajuste da relação. E se o outro mudar na relação, avalie se essa mudança está acontecendo no ritmo que você espera. Porque muitas vezes a frustração e o conflito vêm porque ambos concordam com uma mudança, mas nem sempre a mudança vem no ritmo de quem sofre. Quem sofre tem urgência para mudar, mas muitas vezes aquele que faz sofrer também tem prazer, não no sofrimento alheio, mas prazer próprio durante a traição. E diante desse prazer próprio, muitas vezes é difícil para ele abrir mão desse prazer já conquistado, porque muitas vezes alguém que trai recorrentemente. É muito difícil, gente. Se você fizer um estudo estatístico, se você buscar pesquisas, se você conversar com familiares, você vai ver que várias pessoas que traíram mais de uma vez. Então, isso significa que a probabilidade está contrária nesse sentido. De que forma que eu quero dizer isso? A pessoa que está perdoando tem que ter consciência do risco que ela corre também de ser traída novamente. Ao invés de criar uma fábula onde o outro se arrependeu plenamente e aquilo nunca mais acontecerá. E por isso que muitas vezes nós vivemos e vemos no processo terapêutico pessoas que já foram traídas inúmeras vezes. Estão destruídas emocionalmente, em sofrimento intenso. Mas muitas vezes é difícil para essas pessoas entenderem que se elas dizem, como Bianca mencionou, que perdoaram, então essas traições aconteceram com a consciência dela, não com a conivência dela. Mas elas estavam conscientes que estavam sendo traídas e continuaram sendo traídas.
E muitas vezes a traição era até pública, tiveram traições que foram para as redes sociais e as pessoas continuaram com o outro, mais frustradas, brigando e em conflito. Mais uma evidência de dependência emocional. Porque se já é público, todo mundo sabe, os filhos já sabem. Então, o que não tem aquela conexão? Melhor, será que ainda tem alguma conexão? Por que continuar? Essa é uma pergunta importante. E talvez se você não fizer sentido, talvez se não fizer sentido isso para você, isso talvez seja também outra evidência de dependência emocional. Você não vê sentido em continuar a relação, mas não consegue se separar. Se você está vivendo isso, isso também pode ser essa característica. E como a Bianca mencionou, se você sabe o que você quer, estabelecer parâmetros para o que você quer. Eu quero uma convivência saudável. Tá, mas o que é uma convivência saudável? Nós precisamos ter mais momentos a dois. Nós precisamos conversar mais. Nós precisamos sair mais, viajar mais, ler um livro juntos, fazer um passeio juntos. Estabeleça critérios observáveis para que você possa medir se aquela relação está progredindo, está na mesma ou não mudou nada. Porque continua ruim, continua fazendo você sofrer. Então, se ela está fazendo você sofrer e não está mudando nada, por que continuar? Se você está tentando mudar por 5, 6, 8, 9, 10 anos tentando mudar e não muda, então um alerta para você, isso pode ser dependência emocional. Então, se está difícil sair desse cenário, busque ajuda. Este é um dos casos que pode ter diversas psicopatologias envolvidas. Já tem vários estudos que correlacionam dependência emocional e processo de ansiedade, dependência emocional e processo de depressão. Então imagina os danos secundários que a dependência emocional pode trazer para você, para os seus filhos, para a sua família e para tantos envolvidos nessas situações. Pensa sobre isso, porque se estiver difícil sozinho, lembra que você pode ter acesso a profissionais de qualidade para te ajudar. Mas também, se você decidir seguir num relacionamento, uma alternativa facilitadora para esse relacionamento pode ser procurar a psicoterapia de casal, com o comprometimento de ambas as partes, onde será facilitada a comunicação, o suporte para a compreensão mútua desse casal. Queridos e queridas, obrigada pela sua audiência. Compartilha esse podcast com essa temática importantíssima com seus conhecidos, com pessoas que você identifica que pode ser facilitador. Curte e até o nosso próximo encontro. Até lá!